Bem-vindos de volta ao Viver Ciência. Aqui a matéria-prima é o conhecimento científico mesmo, viu? Quer conhecer o impacto desta pesquisa que nós falamos ainda há pouco na sua vida, na sociedade, na cidade como um todo? Você pode então ser beneficiado por esse sistema e já já nós vamos saber de que maneira ele vai fazer parte do plano diretor da cidade. Nós estamos falando de um projeto de pesquisa da UFG que está no plano diretor da Prefeitura no município de Goiânia e pretende auxiliar em na solução de um grande problema que está presente não só em Goiânia, mas em várias cidades do Brasil e do mundo. Professor Gilson, o direcionamento dessa água é importante para o meio ambiente. O senhor já falou a respeito disso, né? Eu queria que o senhor detalhasse um pouquinho mais a respeito de como acontece esse processo. Bom, primeira coisa, você mencionou o plano diretor. Existe uma tendência, quando se tem falta de conhecimento técnico, de estabelecer critérios para a construção desses sistemas de infiltração que não levem em consideração o conhecimento do comportamento da água, do fluxo da água no terreno. O solo também é importante, né? Exatamente. Uma coisa que nós podemos, na qual nós podemos avançar bastante, é na compreensão desses processos. E, a partir disso, estabelecer critérios técnicos e ensaios, formas de determinação, quais as propriedades importantes para o conhecimento do comportamento do solo. Como as pessoas podem ser beneficiadas no centro urbano com esse sistema de drenagem de água da chuva? Goiânia cresce a cada dia. A aquisição de imóveis ocorre em larga escala. Segundo o IBGE, a construção civil brasileira cresceu 1,4% em 2012, mais que o próprio PIB nacional, que mostrou um avanço de 0,9%. Na capital goiana, a expectativa para o primeiro semestre de 2013 é um volume de até 9% em comparação a 2012 no crescimento do setor imobiliário. Mas como todo aumento tem seus poréns, é necessário levar em consideração alguns fatores de risco. A falta de estrutura no serviço de escoamento de água é um deles, um problema antigo que evolui em contraste com a demanda urbana. A drenagem fluvial ela é fundamental porque tira o fluxo de água do meio-fio, das calçadas, os famosos empoçamentos, os transbordamentos, alagamento. Goiânia tem hoje cerca de 160 pontos passíveis de alagamento. 31 já foram confirmados, sendo os mais críticos os das avenidas Padre Wendel, T9, Castelo Branco e Vila Fernandes. Também há o fator de fluxo de água, uma chuva muito forte, né? Que eles falam a tromba d'água numa determinada região. Aí sim, aí não há galeria que comporte esse volume de água. Acontece muito isso, né? Não só aqui em Goiânia, ou em Goiás, ou no Brasil todo, tem chovido muito. A chuva não é distribuída em toda a região, mas há também a falta de drenagem fluvial. Em alguns bairros que não existe, que tem que ter projeto para que seja executada essa drenagem. Há também galerias mal dimensionadas, que são bitolas finas, que não comportam mais o volume de água. Há também a chamada galeria que não foi calculada, que não foi implantada a quantidade de bocas de lobo necessária para aquela região, para aquele bairro. O projeto desenvolvido na UFG para a criação de poços pretende somar através de parcerias com o poder público. É bastante interessante a gente ver, né, uma pesquisa surgida dentro da universidade virar obra de referência, né? Essa pesquisa já foi premiada, né, em 3 momentos nos últimos 2 anos. Então é bastante gratificante a gente ver uma ideia, né, que surge em cima de uma mesa a partir de trabalhos do pesquisador virar, né, o dia a dia da cidade. Professor Gilson, a implantação desse sistema, por exemplo, ela tende a uma necessidade de estudos, de pesquisas dentro deste assunto, visto que, como o senhor falou ainda há pouco, tem que se levar em consideração a área, né, as particularidades de uma área. Por exemplo, existem bairros de Goiânia em que a necessidade é uma, em outros setores a necessidade é outra. Como fazer, então, essa distinção na hora da aplicação do projeto para que funcione tanto em um local quanto em outro também? O projeto tem que ser específico por área, de fato. Ele tem que levar em consideração principalmente a permeabilidade do terreno. Tem que levar em consideração também uma coisa que nós chamamos de porosidade, que é
uma medida do tamanho, do volume de poros no solo, que são capazes de ser cheios de água, de armazenar água. Então, esses são dois parâmetros importantes. A diferenciação em termos de um projeto de uma área ou outra vai levar em conta esses parâmetros de solo, dentre outros, e outros parâmetros como a área impermeabilizada, qual é o volume de água contribuindo. Então, com base nisso, a gente pode quantificar a quantidade de poços ou de trincheiras. E outra coisa, o tipo de estrutura, se é uma estrutura como uma trincheira ou como um poço, vai depender também do tipo de perfil de solo. Porque dependendo do solo, você pode ter uma infiltração mais na superfície ou pode ser vantajoso você fazer uma infiltração mais profunda. Eufrosina, conta pra gente os passos dessa pesquisa, né? Como a equipe de pesquisadores pôde chegar, então, a esse produto final? Bom, quando eu iniciei meu mestrado, o professor Maurício havia feito uma parceria entre uma empresa, procurou para fazer um estudo sobre a minimização desses problemas dos fluxos numa área que seria urbanizada. Fizeram uma doação de uma verba, fizeram o patrocínio da pesquisa e cederam a área de pesquisa para a gente. Tentamos avaliar vários sistemas nessa região. E daí gerou minha dissertação de mestrado, foi baseado nesse trabalho. E foi um trabalho muito bem sucedido do ponto de vista da devolução para a sociedade. Porque nós fizemos o estudo, oferecemos para a empresa o estudo e a sugestão do sistema adequado para o local. E a partir daí a gente começou a participar de eventos e a fazer publicações e apresentações sobre esse sistema. Em seguida, já quando eu havia terminado meu mestrado, como eu sou engenheira, já comecei a aplicar profissionalmente esse sistema. Vamos para um intervalo comercial, daqui a pouco a gente continua discutindo a respeito deste tema, viu? Acompanhe daqui a pouquinho com a gente, inclusive a participação de especialistas que vão fazer perguntas e questionamentos para os nossos entrevistados. O artigo científico é um relato e ele pode ter origem numa revisão de literatura, ou seja, eu faço uma revisão bibliográfica sobre um determinado assunto e eu publico um artigo sobre essa revisão. Eu faço uma pesquisa e eu publico um artigo sobre os resultados dessa pesquisa. Eu faço um estudo de caso e eu faço um artigo relatando dentro dos parâmetros científicos para ser publicado numa revista científica que tenha credibilidade. Então eu faço um relato do que eu fiz para que os outros cientistas e o público em geral tomem conhecimento do conhecimento que eu produzi.